Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é a Dani do Brazilian. Bom, esse não é um canal de culinária, eu não sei cozinhar muito bem, mas eu vou fazer a receita que eu mais gosto de fazer e a receita que eu sei fazer melhor, que é bolo de cenoura. Você gosta de bolo de cenoura? Você já comeu? Já experimentou? Então eu vou te ensinar, é uma forma de você aprender também os verbos e a forma que a gente fala para cozinhar em português, ok? Então eu tô aqui na minha cozinha, tem uma bagunça aqui, e aí o que acontece? A gente vai precisar de 3 cenouras, tá? 3 cenouras mais ou menos médias, não pode ser nem muito grande nem muito pequena. Você vai precisar de 4 ovos, tá? 4 ovos. Você vai precisar também de uma xícara para você medir, tá? Porque você vai ter que colocar 2,5 xícaras de farinha, então você coloca na xícara e mede, tá? Você precisa medir a farinha, então 2,5 xícaras de farinha de trigo, né, que é a farinha branca. Meia xícara de óleo de soja, pode ser também manteiga, tá? Se você cozinha usando manteiga, pode ser manteiga, 3 colheres de manteiga. E também 2 xícaras de açúcar, tá? 2 xícaras de açúcar. Eu vou usar o açúcar cristal, então não vou colocar 2 xícaras, eu vou colocar um pouco menos. Você também precisa disso aqui, ó. Você também precisa de fermento, tá? Fermento em pó. Então eu vou colocar mais ou menos 1 colher de sopa desse fermento aqui pro nosso bolo de cenoura crescer, tá? Então vamos lá, eu vou começar com o passo a passo. Uma coisa legal sobre o bolo de cenoura é que não precisa de leite, tá? Então se você tem intolerância à lactose, se você não pode consumir leite, é um bolo muito bom por causa disso. Bom, então você vai lavar e picar a cenoura, tá? Então você precisa picar num pedaço mais ou menos, não muito grande, não muito pequeno. Não precisa tirar a casca, tá? Você pode deixar com a casca. Aí você coloca a cenoura no seu liquidificador. Esse é o liquidificador, inclusive coloca aqui nos comentários se você consegue pronunciar essa palavra rápido. Liquidificador, liquidificador, liquidificador. Então você vai colocar a cenoura no liquidificador, tá? E coloca também os ovos, eu já coloquei os ovos aqui dentro. E aí você vai bater, tá bom? Então depende da potência do seu liquidificador. Se o seu liquidificador for muito fraco, se ele não tem muita potência, é importante você cozinhar a cenoura. Então eu vou fazer com a cenoura crua, a cenoura tá dura, tá? Ela tá crua, porque o meu liquidificador é muito potente. Mas se você tem um liquidificador com pouca potência, você precisa cozinhar antes de bater no liquidificador, certo? 5 minutos depois de muito barulho, bater no liquidificador, fica mais ou menos essa consistência, tá? A cenoura ela fica totalmente batida, 100%, tá? E a cenoura tem muita água, é um legume com muita água, então essa massa ela fica bem molhada. Então eu já bati a cenoura, os ovos, agora eu vou misturar o óleo, a farinha, o açúcar e por último o fermento. É importante lembrar que agora que eu vou começar a mexer os outros ingredientes juntos, eu preciso ligar o forno, porque quando você vai assar o bolo, você precisa assar no forno pré-aquecido, tá? Então eu vou deixar ele já ligado, o meu forno, para ele poder ficar aquecido e quando eu terminar o bolo, eu vou colocar dentro do forno para assar e aí ele vai assar muito mais rápido, tá bom? Eu uso forno a gás, meu forno não é elétrico, tá? Então mais ou menos 180 graus a temperatura que eu uso para aquecer e para assar o bolo, então vai depender também do tipo de forno que você usa. Ó, então agora eu preciso mexer bem todos os ingredientes, tá? Eu tô usando essa forma quadrada, mas eu deveria usar uma redonda, tá? Então se você tiver uma redonda em casa é muito melhor. Também é legal se você tiver uma batedeira. Uma batedeira. Batedeira é isso aqui, ó, esse objeto. É muito útil para fazer bolo. Eu não tenho uma batedeira ainda, mas eu vou bater com as mãos. Mas se você tiver uma batedeira, é bem mais rápido. Agora você vai precisar também de uma forma untada, tá? Então eu já untei, eu passei óleo e farinha de trigo, tá? Então você precisa untar. A gente fala untar, é um verbo um pouco estranho. Você precisa untar a forma e colocar agora a massa, que já tá pronta, coloca aqui e coloca dentro do forno para assar. Mais ou menos 30 minutos, 30, 35, depende do tipo de forno que você tá utilizando, tá bom? Eu tinha esquecido de falar. Depois que você mexeu todos os ingredientes, por último você coloca a colher de fermento e mexe devagar, tá bom? Porque se você mexe muito o fermento, ele perde o efeito. Então, esse fermento químico, né? Fermento em pó.
Então, você precisa colocar ele por último, antes de colocar na forma. Vamos, então, agora colocar o nosso bolo no forno, ó. Aqui a nossa massa. E agora, a gente vai... Opa! Vamos esperar ele assar. Bom, aqui está o bolo, 40 minutos depois, demorou um pouco mais de tempo. E aí você pode já passar a faca, assim, ao redor da forma, para poder desenformar, ou seja, tirar ele dessa forma aqui e vamos ver se ficou bom. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você aprende português, se você gosta de aprender português para a vida real, para o dia a dia, tá? Então eu vou aqui continuar comendo meu pedaço de bolo. E bom, como você percebeu, eu não sou muito boa cozinhando. Inclusive eu só tinha aquela bacia quadrada, não tinha uma bacia certa, né? Que é a bacia redonda, que é a melhor para você mexer massa de bolo. Mas deu certo, ficou gostoso. E é isso. Se você fizer essa receita na sua casa, não esquece de deixar aqui no comentário o que você achou, se deu certo e se ficou bom, ok? Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!